Em 13 de junho de 1981, um taxista francês ajudou um estudante universitário a colocar 2 malas enormes no porta-malas de seu carro. As malas eram tão pesadas que o motorista, tentando quebrar o gelo, fez uma piada. O que você tem aí dentro? Um corpo? O passageiro, um jovem de família rica, quieto e de roupas impecáveis, olhou para o motorista e respondeu com uma calma quase assustadora. São só livros. Ele estava mentindo. O que ele carregava para abandonar no parque não eram livros. Eram os restos mortais de René Hartevelt, 25 anos, estudante de literatura, uma mulher que ele havia não apenas assassinado, mas consumido partes do corpo ao longo de 13 dias. Mas o detalhe mais revoltante dessa história não é o que estava dentro daquelas malas, é o que aconteceu depois. Issei Sagawa confessou tudo para a polícia francesa, absolutamente tudo, e nunca passou um único dia na prisão. Esse é o caso de Issei Sagawa, o canibal que virou celebridade. Antes de qualquer coisa, você precisa conhecer ela. René tinha 25 anos, estudava literatura comparada na Sorbonne, em Paris, um dos programas mais concorridos da Europa. Ela falava 13 idiomas, tocava piano, era descrita por todo mundo como uma moça gentil e carinhosa. Em maio de 1981, ela e Sagawa se conheceram numa aula na Sorbonne. Eram colegas. Ele era japonês, estudava literatura, parecia quieto e inofensivo. Ela foi amigável com ele, do mesmo jeito que era amigável e simpática com todo mundo. Eles fizeram sessões de leitura juntos. Ele pagava para ela gravar poesias em alemão, ela lia e ele gravava. Ela não sabia que, para ele, cada encontro era uma etapa de um plano, que ele havia de um jeito que ela nunca iria imaginar. Ela não sabia de nada. Em 11 de junho de 1981, René foi ao apartamento de Sagawa pela segunda vez naquele mês. Foi a última vez que alguém a viu com vida. 私は佐川一世と申します。 Issei Sagawa. Como um homem chega até aqui? Nasceu em 26 de abril de 1949, em Kobe, Japão. Filho de família rica, o pai, Akira Sagawa, era presidente da Kurita Water Industries, uma das maiores empresas do Japão à época. Desde criança, Sagawa era fisicamente fraco, magro e baixo. Em entrevistas posteriormente, ele descreveu uma infância marcada por um sentimento constante de inferioridade e por uma obsessão que começou muito cedo e nunca foi tratada. Em 1972, Sagawa foi preso em Tóquio. Tinha 23 anos. Invadiu um apartamento de uma mulher alemã à noite. O caso não avançou, foi arquivado, sem julgamento, sem tratamento, sem acompanhamento de nenhuma espécie. 9 anos depois, esse mesmo homem estava em Paris, aprovado na Sorbonne, com bolsa de estudos, com carta de recomendação. Em Paris, Sagawa frequentava as aulas normalmente, discreto, educado, o tipo de pessoa que não se nota numa multidão. Nas aulas, ele conheceu René. Em entrevistas posteriores, ele a descreveu como diferente de outras estudantes europeias, que ele dizia serem distantes com ele. René era amigável, o tratava como qualquer outro colega. Essa gentileza, que para ela era só o jeito que ela era com todo mundo, se tornou para ele uma obsessão. Ao longo de semanas, ele a convidou para o apartamento mais de uma vez. Cada visita, segundo o próprio Sagawa, disse em entrevistas anos depois, era mais uma oportunidade que eu havia recuado. Até que, em 11 de junho de 1981, ele não recuou. O apartamento de Sagawa ficava na rua Erlanger, no 16º arrondissement, um dos bairros mais ricos de Paris. Era terça-feira, por volta das 6h30 da noite. René chegou para uma sessão de leitura. Ela ia ler poemas em francês para ele. Ela se sentou, abriu o livro, começou a ler. Sagawa, então, pegou um rifle calibre .22, que havia comprado recentemente. Enquanto René estava de costas, lendo um poema, ele disparou um único tiro na nuca dela. René Hartevelt morreu ali, no apartamento de um homem que ela tratava como qualquer outro colega, no meio de um poema que ela nunca terminou de ler. A partir daquele momento, Sagawa passou a realizar uma série de atos horríveis com o corpo de René. Durante os dias seguintes, ele desmembrou o corpo e consumiu partes dele, tanto cruas quanto cozidas. Ele mesmo documentou todo o processo com dezenas de fotografias. Mais tarde, em entrevistas e em seus próprios livros escritos posteriormente, Sagawa descreveu a textura da carne como macia como atum. Durante quase 3 dias, Sagawa viveu com os restos mortais de René dentro de seu apartamento. Ele guardou partes na geladeira e continuou sua rotina aparentemente normal, enquanto planejava como se desfazer do que restava. 13 de junho de 1981. Sagawa
colocou os restos mortais de René em 2 malas grandes. Ele chamou um táxi na frente do apartamento. O taxista o deixou num grande parque nos arredores de Paris. Sagawa tentou empurrar as malas pesadas até um lago para afundá-las. Várias pessoas no parque notaram um homem asiático, baixo e franzino, agindo de forma estranha, tentando levar 2 malas muito pesadas. Um homem viu as malas abandonadas, abriu uma delas e encontrou partes de um corpo humano envolvidas em lençóis e gritou por socorro. Testemunhas rapidamente descreveram o suspeito para a polícia como um homem asiático, pequeno e franzino. A polícia rapidamente entrou em contato com a empresa de táxi responsável. O taxista que o havia transportado se apresentou rapidamente. Ele lembrou do passageiro estranho e das malas muito pesadas. Com o endereço fornecido pelo taxista, a polícia foi até o apartamento de Sagawa poucas horas depois. E assim que confrontado, sem hesitação, sem negação, ele disse o que tinha feito. Disse que havia matado René Hartevelt e consumido partes do corpo dela. A polícia francesa estava diante de algo que, pelos registros que existem, os próprios investigadores disseram nunca ter visto antes. Um estudante de pós-graduação de família rica, bem vestido, articulado, que confessava tudo, serenamente, como se estivesse descrevendo algo que havia planejado por anos. Sagawa foi preso e mantido sob custódia enquanto o processo avançava. Os peritos psiquiátricos franceses foram chamados, e foi aqui, nas semanas que se seguiram, que o caso começou a tomar um rumo que a família de René Hartevelt jamais esperaria. A família de René, da Holanda, acompanhava o processo de longe. Eles fizeram uma declaração pública. Disseram que queriam ver o assassino julgado. Ele nunca deveria ficar livre. Eram palavras diretas, claras. Uma família pedindo o mínimo que a justiça pode oferecer a alguém que perdeu uma filha de 25 anos. Como 2 países decidiram não resolver esse problema. 1983, 2 anos após o crime, os peritos psiquiátricos concluíram sua avaliação. Issei Sagawa era legalmente insano no momento do crime, inimputável, não poderia ser julgado. Ele foi internado indefinidamente em uma instituição psiquiátrica francesa. E aqui acontece algo que a maioria das pessoas que conhecem esse caso não sabe. Ainda dentro da instituição, ainda sob custódia do Estado francês, Sagawa assinou um contrato com uma editora e escreveram um livro sobre o crime, sobre René Hartevelt, com detalhes, na voz dele, como se fosse literatura. Como era possível um assassino internado numa instituição psiquiátrica estava assinando contratos editoriais sobre o próprio crime? A pressão política aumentou. O governo francês, diante disso, encontrou uma saída. Não era punição, não era julgamento. Um jeito de fazer o problema sumir. Deportaram Sagawa de volta para o Japão. O acordo entre os países foi o seguinte: Sagawa seria transferido para o Japão e internado num hospital psiquiátrico japonês. A França consideraria o caso encerrado. Issei Sagawa desembarcou no aeroporto de Narita com câmeras de TV esperando. A Sunday Mainichi, uma das maiores revistas do Japão, já havia publicado uma cobertura de 8 páginas sobre ele, enquanto estava preso na França, com fotos, com detalhes. Ele chegou ao Japão famoso. Aqui começa a segunda parte do fracasso. No hospital Matsuzawa, em Tóquio, psiquiatras japoneses avaliaram e chegaram a uma conclusão diferente dos franceses. Sagawa estava são. O único problema dele era, nas palavras do laudo clínico, uma anomalia de caráter. Não requeria hospitalização. 15 meses depois de chegar ao Japão, Issei Sagawa foi liberado, sem julgamento, sem condenação. Como isso foi possível? A resposta está numa brecha jurídica que nenhum dos 2 países quis tapar. O Japão, por lei, não pode rejulgar casos já encerrados em tribunais estrangeiros. A França havia declarado Sagawa inimputável. Não havia condenação. Então, tecnicamente, o caso estava fechado. Quando as autoridades japonesas pediram os documentos do processo para tentar abrir uma investigação própria, a França se recusou. Caso encerrado. Arquivos não seriam enviados. Sem os documentos, o Japão não tinha base jurídica para processar Sagawa. Jornalistas que cobriram o caso na época mencionaram repetidamente o pai de Sagawa, Akira Sagawa, presidente da Kurita Water Industries, era um homem de enorme influência política e financeira. Reportagens da época indicavam que ele pagou mais de 100 milhões de ienes a um advogado francês durante o processo. O governo japonês pressionou diplomaticamente pela deportação. Quanto desse dinheiro e dessa influência moldou o que aconteceu? Ninguém pode provar com certeza. O que se pode provar é o resultado. Um homem rico, de família poderosa, confessou um crime hediondo e ficou livre. Do outro lado, a família de René Hartevelt ainda esperava uma resposta da justiça. Ela nunca veio. Livre e famoso.
após ser liberado em 1986. Issei Sagawa não se escondeu. Ele foi para a televisão, deu entrevistas em programas de auditório japoneses, falou sobre o crime, sobre René, sobre si mesmo, publicou mais de 20 livros ao longo da vida, incluindo In the Fog, um livro baseado em suas memórias sobre o assassinato de René Hartevelt. Em 1982, um ano após o crime, 2 anos antes de Sagawa sequer ser deportado, o escritor japonês Juro Kara publicou um livro inspirado no caso. Ganhou o Akutagawa Prize, o prêmio literário mais importante do Japão. Em 1984, Rolling Stones lançaram Too Much Blood. A letra faz referência direta ao caso. O crime havia se transformado em material cultural. Agora, fica a pergunta: por que uma sociedade transformou um assassino confesso numa celebridade pop? A resposta não é simples, mas tem algumas partes que são possíveis de entender. A mídia japonesa tratou o caso desde o começo como uma mistura de morbidez e distância. Era algo que havia acontecido longe, em Paris, com uma mulher europeia, em outro mundo. Essa distância geográfica e cultural criou uma espécie de isolamento emocional. Era fascinante de um jeito que não assustava de verdade, porque não parecia próximo. A riqueza e o nome da família ajudaram a construir uma narrativa específica em torno de Sagawa. Não a de um criminoso perigoso, mas de um personagem trágico, alguém perturbado, não alguém que deveria estar preso. E o vácuo jurídico completou o trabalho. Como nenhum tribunal havia formalmente condenado Sagawa, havia sempre essa ambiguidade disponível. Tecnicamente, ele nunca foi declarado culpado de nada. Imagine se Sagawa não fosse filho de uma das famílias mais poderosas do Japão. Imagina se René fosse japonesa. O resultado teria sido o mesmo? Essa pergunta não tem resposta e nunca vai ter. O declínio. Com o tempo, a fama de Sagawa foi diminuindo. Nos anos 2000, ele passou a viver em condições mais precárias. Os convites para programas de TV pararam, a mídia japonesa foi perdendo interesse. Em 2013, ele sofreu um derrame, ficou parcialmente paralisado, passou a depender de cuidadores para as coisas mais básicas. Em novembro de 2022, Issei Sagawa morreu de pneumonia. Tinha 73 anos, morreu no seu apartamento em Tóquio, sem ter passado um único dia na prisão. O caso Sagawa é frequentemente descrito como um dos maiores escândalos jurídicos do século XX. Um exemplo de como a jurisdição internacional, dinheiro e influência política podem juntos garantir que um criminoso nunca seja punido. Mas o verdadeiro absurdo dessa história não está nos tribunais ou nos laudos psiquiátricos. Está nas prateleiras das livrarias e nos estúdios de TV. Durante mais de 4 décadas, Issei Sagawa lucrou com a morte de René Hartevelt. Ele transformou a vida que roubou em uma carreira lucrativa, e enquanto ele envelhecia livremente, dava entrevistas e assinava autógrafos, a família de René foi condenada à pior prisão possível, a de assistir o mundo aplaudir um monstro. Issei Sagawa morreu de velhice aos 73 anos. René Hartevelt terá para sempre 25. O poema que ela começou a ler naquela tarde de junho nunca foi terminado, e a justiça que a família dela esperou por 41 anos também não.